Aprendizado 3.0, qualidade na quantidade. É sobre este projeto que eu vou falar neste vídeo. Eu já tenho trabalhado ao longo dos últimos 20 anos com inteligência competitiva. Depois de muito trabalho e agora com essa nova etapa que eu estou entrando, passada essa crise econômica, reflexões, todo mundo deu aquela repensada. Hoje eu estou trabalhando com inteligência competitiva setorial, ajudando os setores a identificar os problemas de mentalidade, os problemas de inovação, para que elas possam enfrentar esse futuro incerto e disruptivo. Eu tenho um sonho, uma vontade, que é uma coisa específica. O Brasil precisa pensar, e todo mundo fala isso, sobre educação, aprendizado, ter um projeto estratégico para discutir esse assunto. O objetivo desse projeto, desse vídeo, é debater este problema. A educação, o aprendizado, ele é estruturado dentro de um ambiente midiático. Nós podemos dizer que tivemos a educação, o aprendizado 1.0 oral, o 2.0 escrito, e nós estamos caminhando para o aprendizado 3.0 digital. Então, eu tenho repetido isso em todas as palestras, os cursos que eu faço para os professores, dizendo isso, que não é o digital que vai entrar na escola, é a escola que vai entrar no digital, porque o ambiente de mídia influencia a forma que nós trocamos, a forma que nós nos relacionamos, a forma que nós aprendemos. Então, a mídia vem resolver um problema que nós temos dos limites da educação ou do aprendizado 2.0. Nós vamos agora criar um novo paradigma para o aprendizado. E é sobre isso que a gente precisa começar a refletir. Outra descoberta que eu tive dentro dos meus estudos, incluindo um doutorado, 3 livros, debates com pelo menos aí uns 2.000 alunos, na internet, uma discussão longa, é que nós estamos, o grande motor das mudanças desse novo milênio é a explosão demográfica dos últimos 200 anos, que nós saltamos de 1 para 7 bilhões de pessoas no mundo e no Brasil em 200 anos, e no Brasil de 30 para 210 em apenas 100 anos. Então nós tivemos uma explosão demográfica, e quando a gente aumenta a complexidade demográfica, o ser humano tem essa característica, complexidade demográfica progressiva, e ele é obrigado a promover mudanças organizacionais, porque o que funcionava no passado não vai funcionar mais no futuro. Então, todas as organizações precisam dar um upgrade, e no caso agora a gente está dando um upgrade, mais do que um upgrade incremental, um upgrade disruptivo nas organizações. E é este upgrade que vai fazer com que a gente construa novos modelos organizacionais produtivos e novos modelos organizacionais educacionais. O principal problema que nós e todo mundo tem, os outros países, é que o atual modelo educacional foi estruturado na base da oralidade e da escrita, que exige um tipo de escola presencial, baseada em assuntos, baseada no professor, né, em que a gente resolveu o problema de alguma forma e que a gente foi, de alguma forma, estruturando tudo nessa base. Só que com a chegada da nova mídia descentralizadora, em que a gente tem novas possibilidades de aprendizado, esse modelo ficou obsoleto. Então, objetivamente, a escola oral escrita ficou obsoleta. Não é que ela não era bacana, que não funcionava, não. O ser humano cresce demograficamente e os processos administrativos, os modelos administrativos vão ficando obsoletos. E a gente precisa recriar esse modelo. E qual é a crise que a gente tem? A gente tem uma profunda crise, nesse momento agora, de mentalidade. É a maior crise de mentalidade que o ser humano já passou. Por quê? Porque a gente está
vivendo uma mudança disruptiva num processo muito acelerado. Então a gente não está conseguindo entender e acompanhar tudo isso. E aí a gente precisa passar de uma escola analógica para uma escola digital, uma escola que era baseada na oralidade e na escrita, para uma escola que é baseada num outro modelo dos cliques, do aprendizado, dos assuntos para os problemas, uma série de mudanças que vai passar, inclusive, pelo que a gente considera qualidade de educação. A gente tem que criar um outro conceito de qualidade. A gente tem uma sinuca de bico. Qual é a grande sinuca de bico? A qualidade que a gente tinha da escola analógica não serve mais para a escola digital, para a educação ou aprendizado digital. Por quê? A gente tem um conjunto enorme, uma demanda enorme de gente que precisa de educação, não só para se formar, mas para estar continuadamente aprendendo, e a gente tem um modelo que não funciona mais. Então a gente precisa recriar esse modelo. E esse é um dilema para todos os países. Está todo mundo correndo atrás, está todo mundo procurando saídas, está todo mundo procurando inovar com essas novas tecnologias. E o Brasil tem um problema particular, e é sobre isso que é o nosso projeto que a gente vai falar. O Brasil, como os outros países do terceiro mundo, ele tem um problema de déficit educacional. Então a gente não só não passou pela escola analógica, oral escrita, como a gente criou esse déficit, e a gente então precisa inovar, mas a gente precisa inovar e incorporar esse déficit. Então, o que acontece normalmente no Brasil? O Brasil é importador, e ele está fazendo isso na área administrativa das organizações. Então o cara pega um aeroporto, digamos, começa a ver um aeroporto, as inovações do aeroporto que tem em Tóquio, e trazer para o Brasil é uma coisa aí de 2, 3 anos. Aí dá para você importar. Mas quando a gente fala em educação, a gente não está fazendo de uma importação de 2, 3 anos. A gente não tem como importar o modelo de educacional da Finlândia, dos Estados Unidos, ou da Suécia, ou de qualquer país, digamos, desenvolvido, que a gente está tentando importar. É porque a gente precisa resolver o problema de massa. A gente precisa resolver um problema do déficit que a gente tem. E aí a gente cria uma sinuca de bico que é: nós não temos por tradição inovar por nós mesmos. E a gente não pode, nesse momento, importar. Então a gente não consegue sair do negócio, porque se a gente trouxer o modelo finlandês, o problema da Finlândia é pulinho. O nosso problema é salto triplo. E aí então tem a ideia da gente começar a criar, e é esse o objetivo desse projeto, um planejamento macroestratégico educacional brasileiro que consiga resolver o nosso problema, o problema do Brasil com o déficit que a gente tem. E aí vem o nome que está embaixo, o que a gente chamou de aprendizado 3.0. Qualidade na quantidade. A gente vai ter que começar a observar todos os métodos, os modelos, as práticas, os conceitos que consigam pensar sempre em milhares ou milhões. Então o cara chega e fala: eu tenho um projeto bacana na educação. Esse projeto, no DNA desse projeto, ele consegue atender milhares e milhões, a gente consegue atender milhares e milhões com esse seu projeto. Tem escala para isso? Ok, faz parte disso, a gente vai colocar dentro da roda. Então é esse o foco, essa é a filosofia desse projeto. Aprendizado 3.0, qualidade na quantidade. E a gente vai falar agora como vai viabilizar esse projeto. A ideia desse projeto é criar uma rede de parceiros, e a gente está conversando aqui com vários, estamos conversando com ONGs ligadas à educação, secretarias municipais, secretarias estaduais, empresas ligadas à educação, empresas que têm responsabilidade social que investem nisso, fazer uma frente em que a gente consiga trabalhar com esse conceito, qualidade na quantidade. Porque a gente não pode perder esse foco. Então a gente começa a discutir inovação na educação, as pessoas começam a analisar e colocam coisas que são inovadoras, que talvez funcionem para a Suécia, talvez funcionem para o Japão, para os Estados Unidos, mas que a gente não pode trazer para o Brasil. O Brasil a gente tem que pensar, e isso é um planejamento estratégico que pode aparecer na cidade, pode aparecer no Estado, pode aparecer no país, pode aparecer nas organizações, pode aparecer em vários lugares. A gente tem que analisar o que está servindo para o aprendizado
em que a gente possa escalar isso para milhares ou milhões. Tudo que a gente vai analisar, tudo que a gente vai trabalhar é mais ou menos o mesmo modelo do Uber. O Uber, qual é o grande salto do Uber para uma cooperativa de táxi? A cooperativa de táxi tem um problema de escala. No Uber você consegue escalar porque você consegue, com aquela plataforma, ter milhares ou milhões de motoristas, porque é um outro modelo, um outro conceito que a gente chama de curadoria. Eu tenho estudado isso, fiz um livro agora, estou lançando a Administração 3.0, estou negociando com a editora um livro sobre aprendizado 3.0 e vai começar, eu já fiz um protótipo desse livro, está em beta, e agora a gente vai começar a discutir essa questão. Vou produzir esse livro no próximo ano, no outro ano, e eu quero, então, fazer esse projeto. Então, qual é a ideia? Aproximar pessoas, aproximar gente que esteja interessada nessa discussão com este norte. Qualidade na quantidade. Existem várias pessoas discutindo esse assunto, com outra pegada. Aqui, a pegada é que a gente parte do princípio que o digital muda o modelo de aprendizado. E o digital muda o modelo de aprendizado porque ele consegue atender complexidade. Então a gente tem que... E aí, quando a gente vai discutir isso, a gente tem que discutir que o conceito de qualidade na quantidade é uma revisão do conceito de qualidade, porque está embrenhado na mentalidade 2.0, da educação 2.0 ou do aprendizado 2.0, um conceito de qualidade que tem que ser superado. E essa é uma discussão filosófica que a gente vai ter que fazer. Então é para isso que eu estou te convidando. É esse vídeo que eu vou mandar para várias pessoas. É esse vídeo que vai servir para agregar gente nesse projeto. Estou te convidando para participar. Me manda, eu vou colocar nesse link o contato. Me manda contato. Pô, quero participar desse projeto. Tenho formas de ajudar, etc. Papá. Vamos trabalhar junto. Vamos resolver esse problema. Vamos inovar. Vamos criar um modelo brasileiro de pensar aprendizado 3.0. Qualidade na quantidade. E repetir isso como se fosse um bordão o tempo todo. Qualidade na quantidade. Qualidade na quantidade. Qualidade na quantidade.